Fala galera do Meteoro Repórter, hoje estamos com um convidado ultra especial, Gustavo Machado, é professor, educador, é o autor do canal Orientação Marxista, canal que discute a obra de Karl Marx e da tradição marxista. Ele é um influenciador trotskista, tem sido um fenômeno aí no podcast Três Irmãos e também no debate contra o Adrilles Jorge e outras figuras que a gente tem acompanhado nas redes sociais. A gente vai conversar sobre a esquerda radical, esse ano de eleições de 26 e outros assuntos logo depois da vinheta. Vamos lá. Gustavo, uma pergunta com algumas possíveis alternativas. O que foi pior falar com Adrilles? A desinformação absoluta sobre a escola de Frankfurt, o fato dele se condoer com velhinhas golpistas, ou o fato dele falar alto demais? Qual que foi a pior coisa nesse debate do Três Irmãos, meu caro? Boa tarde, como é que você tá? Olá, Pedro, tudo bem? Boa tarde, obrigado aí pelo convite. Rapaz, é uma questão difícil de responder, tá? Mas eu vou tirar fora a gritaria, porque essa eu já estou acostumado e já estava esperando. Mas eu acho que é a primeira, sabe? O nível de desinformação e assim, de ignorância a respeito dos mais diversos temas me surpreendeu, mesmo as minhas expectativas sobre ele sendo muito baixas. Então, pegar a escola do Frankfurt só como um exemplo, mas a escola de Frankfurt eu nem assusto, assim, o conhecimento dele sobre o que ele mesmo fala me espantou quão baixo era. Não, e é uma coisa curiosa, né, Gustavo, porque são todos eles, né, eu vi que você topou, aliás, te elogiar pela coragem, cara, porque eu não teria saco. Você topou discutir com o Alan dos Santos, e o duro é constatar, talvez o Adrilles seja pior do que o Alan dos Santos, porque é um despreparo completo, assim, é uma coisa... Esse cara é vereador em São Paulo, gente. Exatamente. Em termos de preparo, no sentido de ter conhecimento daquilo que eles mesmos falam, supostamente defendem, tudo, não tem nem comparação, imagino, né? Uhum. É realmente bizarro. Algo que me chamou muito a minha atenção é que eram perguntas de 2 minutos, com respostas de 5 minutos. Eu fiz perguntas bastante gerais, eu não faço pegadinha, nada disso, perguntas que dizem respeito ao desenvolvimento do Brasil e tudo mais. E nenhuma das perguntas que eu me lembre, ele conseguiu falar mais do que 3 minutos. Ou seja, ele não tinha conteúdo para embromar 5 minutos em cada pergunta, que tinha, de fato, algum conteúdo, como eu sempre faço, né? Então, acho que foi a primeira vez que isso aconteceu, na verdade, porque eu já tive alguns que conseguiam embromar durante os 5 minutos, né? Ainda que fosse sofrido, eu me lembro daquele Superman lá no Vilela, né? Ele dava 3 minutos, ele começava a olhar para o relógio, assim, desesperado para o tempo acabar, mas ele conseguia enrolar os 5 minutos inteiros. O Adrilles nem isso, né? E aí, realmente, você pensa uma pessoa que é vereador em São Paulo, que foi comentarista político na Jovem Pan durante vários anos, você faz uma pergunta do que ele tem a oferecer ou defender a respeito do desenvolvimento do Brasil no futuro, com vistas aí a questão tecnológica, a desindustrialização do Brasil, e ele não consegue falar 2 minutos e meio. É realmente chocante. Gustavo, você é um cara que tem um canal muito interessante. Aliás, essa questão da temática dos debates, eu fui muito alvo, né? Porque eu critico, assim... Veja, eu não acho que é responsabilidade dos comunistas, mas eu questiono, assim, qual que é a efetividade mesmo de você sentar na mesma mesa com um cara de extrema-direita. Eu não estou dizendo que vocês auxiliam o fascismo, mas a questão é o resultado final. Eu fui convidado, por exemplo, para um debate, me chamaram no canal para falar de Venezuela. Eu falei, gente, vocês estão doidos. Eu recomendei o Breno Altman, foi lá, e ainda foi uma armadilha, que botaram 2 contra ele. Eu achei muito complicado isso. Como é que a gente tira... Porque o teu debate com a Adrilles ali, a gente tirou um suco bacana, mas como é que a gente tira? E veja, não estou culpando os companheiros de esquerda antes que me ataquem, que o pessoal fala assim, não, você é neoliberal, você critica. Eu falo, não, mas eu realmente me questiono assim, por que a gente não faz, por exemplo, esses debates dentro dos nossos espaços? O Três Irmãos que eu critiquei, no começo eles chamavam muita gente de extrema-direita. Agora eles estão variando um pouco. Não dá pra gente puxar um pouco a lebre num campo que favoreça mais a esquerda, ao invés da gente virar escada para Pavanato e outras coisas? Eu não estou falando de ninguém específico, é um problema mesmo das redes, né? Entendo, Pedro.
Rapaz, honestamente, eu penso da seguinte forma, sabe? Já defendi isso em várias situações. Eu penso que a direita, essa nova direita, independente do nome que queiramos dar, não tem importância, sim, ela foi vanguarda e pioneira no processo de apropriação. E no final das contas é fascismo, né? Vamos falar no português bem claro aqui? Os caras estão descambando para isso. Tem elementos, sabe? Tem elementos. Não acho que eles se materializaram em um tipo de organização fascista ainda, tá? Não, mas eu acho que tem elementos e pode desenvolver nesse sentido. É como eu penso. Eu penso que eles foram pioneiros na apropriação dos novos meios de comunicação. E eles dão de lavada na esquerda inteira nesses meios. Claro, podemos discutir o porquê que isso aconteceu, se foi uma questão geracional, se houve investimento externo, tudo junto, não importa o motivo, o fato é que foram. Então, na verdade, eu não acho que a gente serve de escada para o Pavanato, porque ele tem muito mais popularidade do que a maioria de nós, sobretudo nesse espaço, sobretudo nesse meio, sabe? E eu penso que é um espaço que tende a ganhar uma proeminência cada vez maior, porque as novas gerações, independente das posições políticas, elas cada vez mais estão coladas, se informam bem ou mal, criam vínculos políticos, ideológicos, também nesses espaços, entende? Então, para ser bem honesto, eu acho... É claro que eu não faço isso um julgamento individual. Então, por exemplo, uma pessoa é convidada para um debate. Tem que saber se ela se sente bem com esse formato, se ela quer fazer isso. Não acho que tem nenhuma... né? Tem pessoas que não gostam de participar e eu respeito totalmente. Agora, a provocação de, por exemplo, a gente ter mais esses espaços nos nossos meios. Por exemplo, acho bacana o Johnny já ter feito isso, o Opera Mundi está consolidando agora um podcast. Não é interessante também a gente só não canalizar só neles? Eu acho que as duas coisas, né? Eu acho que as duas coisas não são contraditórias umas com as outras. Primeiro é se apropriar desses meios, que tem uma linguagem específica, que tem características específicas. Eu já vi, por exemplo, várias iniciativas de esquerda, e nem me refiro a essas que você está falando, que eu acho que não é o caso, que ainda reproduzem uma linguagem televisiva, uma linguagem formal, que não entenderam as características dessas novas mídias, que é mais individualizada, que é mais ligada à vinculação pessoal e tudo mais. Então, primeiro, eu acho que sim, tem que se criar inúmeros meios de canais, podcasts e etc., dentro da esquerda. Isso não elimina também a necessidade de debater com eles, seja em que espaço for. Por quê? Porque é assim que a gente atinge o público deles, tá entendendo? Então, iniciativas como, sei lá, o Farol Brasil, por exemplo, eu acho muito interessante, legal, já fui convidado para lá, adorei, como o próprio Meteoro e tudo mais. Mas essas iniciativas são importantes, mas ela atinge um público que já tem uma definição em termos ideológicos, em termos de posicionamento político nacional. Se a gente quiser atingir um público mais que é influenciado pela direita, a gente tem que participar desse espaço. E às vezes a gente acha que todos eles já tem uma consciência 100% formada, são massa de manobra dessa figura. E não é verdade, tem alguns que são. Mas tem também uma turma grande que pode até ter uma simpatia por eles no primeiro momento, mas que está ali tentando se situar. Percebe? Então, assim, eu ouvi já, assim, eu não sei contar a quantidade de depoimentos que já fizeram para mim, sobre o período mais recente. Esse ano eu viajei boa parte do Brasil, lançando o Anuário Estatístico do instituto que eu trabalho. A quantidade de pessoas que vieram falar comigo falando que eram liberais ou que eram conservadoras, ficaram de posição a partir do material que eu faço, seja nos debates, seja no canal, sabe? Então, eu acho que é fundamental participar desses meios, sim. E quanto maior a repercussão, melhor. Óbvio que a gente tem que estar preparado, tem que entender a linguagem deles, tem que entender o tipo de estratégia que eles usam, o tipo de artifício, de trapaça que eles utilizam, né? Para que o tiro não saia pela culatra. Porque se a gente subestimar, aí o resultado pode ser pior. Eu estava participando ontem de um curso, Gustavo, não estou fazendo propaganda de forma nenhuma, mas me interessou os dados, né? Eu fui fazer um curso da FESP e eles aglutinaram alguns dados da Genial, da Datafolha e tal. A gente questiona esses institutos de pesquisa, né? Porque sempre são enviesados, mas teve uma coisa interessante sobre consumo de mídia, olha que curioso, né? A esquerda, descrita por eles como não lulista, consome um pouquinho mais de rede social do que televisão. E a esquerda lulista consome mais televisão do que redes sociais. Aí a direita e a extrema-direita, todos eles estão nas bolhas das redes sociais e eles ainda têm os veículos deles próprios
que eu definiria que são os veículos do gabinete do ódio, né? A gente tá vendo aí Auriverde, Revista Oeste, etc e tal. Sim. Aí eu te falo de um panorama geral, e o que eu quero que você critique também é a questão da esquerda lulista. A esquerda não gosta demais da Globo, não? Não gosta demais dos veículos tradicionais, a ponto de não pensar um pouco as suas próprias redes, a sua própria comunicação? Claro. Entendo, Pedro, mesmo. O que eu acho que acontece é o seguinte, tô longe de ser defensor de Globo, dos veículos tradicionais e etc. Muito longe, né? Mas há um certo saudosismo de um setor que, digamos assim, perdeu espaço, que está ligado mais a esse setor historicamente organizado, veja, ligado ao PT e tudo. E não falo só de votação eleitoral, sabe? Fernando Henrique podia vencer o Lula no primeiro turno, mas quem votou no Fernando Henrique normalmente não era uma pessoa organizada, que se identificava como direita ou qualquer coisa do gênero. Essa nova direita organizada, que faz agitação, é uma coisa nova. E que explora, sim, várias possibilidades existentes com as novas meios de comunicação e fazendo uso, como a gente sabe, de informações falsas, de campanhas orquestradas, de coisas puramente emocionais, jogam com algoritmo, etc, etc. Então, eu acho que isso faz com que um setor mais tradicional e conservador da esquerda sinta nostalgia dos tempos passados, sabe? Porque, queira ou não, uma Globo era neutra, ou é neutra? Claro que não é. Mas eles tinham um critério, pelo menos assim, eles podiam ter uma visão que eles queriam fazer passar, mas essa visão, eles iam chamar alguém que era especialista na área, que era um professor universitário, que estudava e escreveu o tema, e que tinha algum respaldo para poder ser, digamos assim, uma voz a respeito daquele tema. Economia, por exemplo, política e tudo mais. Inclusive, às vezes, eles enviesavam muito mais pelo que eles não mostravam do que pelo que eles mostravam. Exatamente. Né? Pode construir um sentido claramente, só com informações verdadeiras você pode fazer uma conclusão falsa. As redes sociais praticamente não tem limites. Tem uma outra coisinha aí que os algoritmos barram, mas em regra geral, tá? Tirando coisas extremas, praticamente não tem limites. Então isso abriu brecha para dar voz para figuras como Adrilles, entendeu? Que não sabe discutir 3 minutos sobre o Brasil, tá? Apesar disso, aparece como um vereador de São Paulo, maior cidade do Brasil e potencial deputado ou coisas do gênero, né? Então, isso leva à esquerda, as pessoas que estão mais vinculadas a uma tradição de esquerda há mais tempo, sentir essa nostalgia do passado. E aí ela fala assim, pô, que saudade da época que eu criticava a Globo, né? O cenário não era tão ruim. Mas eu acho que é uma postura conservadora, Pedro, que a gente tem que combater e ser extremamente autocrítico, entendeu? O mundo mudou, as formas de comunicação mudaram. Nós temos que ser passivos em relação a ela? Claro que não, tá? Eu acho que tem que ter forma, sim, de certos tipos de regulação das redes e tudo. Mas, independente disso, a realidade hoje é essa. O passado não volta mais. Os meios mudaram. A existência de uma nova direita é uma realidade. A possibilidade hoje de pessoas usando meramente de artifícios oratórios virarem vozes que são feitas ouvir no país inteiro, ela não só está dada, como ela é uma realidade. E nós temos que enfrentar essa realidade que tá colocada. Não adianta chorar em relação ao passado que já foi, a gente tem que entender o presente e as melhores formas de intervir em meio a ele. Então, e não ter medo de falar da nossa própria ideologia, né, Gustavo? Não ter medo de dizer que você é comunista, que você é socialista, entender que você precisa. A gente não é dono dos meios de produção, mas a gente tem que se apropriar de alguma forma, né? Claro. E tudo traz também a retrocessos e possibilidades de avanço, né? Se é verdade que, por exemplo, umas grandes meios de comunicação colocavam, mesmo tendo vieses claros, né, certos padrões qualitativos mínimos para ecoar certo discurso, por outro lado, elas hegemonizavam completamente a disputa pública. Né? Elas hegemonizavam completamente. Você dificilmente se fazia ouvir se não fosse por meio dos grandes aparatos de comunicação. Para conseguir fazer alguma coisa por fora, só diante de mobilizações populares muito profundas, que você conseguisse intervir. Fora isso, era muito difícil, né? Agora você tem possibilidade de se fazer ouvir. Agora, claro, todos têm possibilidades de se fazer ouvir, inclusive as coisas mais absurdas, e a gente tem que lidar com esse contexto, né? Então, assim, eu não considero, tá, que eu estou me rebaixando em debate, não me considero, porque essas são as figuras que estão na disputa pública brasileira hoje.
percebe? Queira ou não, a disputa tá rebaixada, né? Não é exatamente o seu papel, né? Essa que é a questão. Ela tá, mas veja, mas por um lado, se esses caras têm ecos, é porque tem problemas muito reais que o setor dominante no Brasil, o PT, por exemplo, não dá resposta. Ou a resposta é simplesmente uma manutenção do mesmo, sabe? Sim. Hoje, por exemplo, é uma coisa difícil de engolir, mas eu insisto nisso, a esquerda dominante no Brasil hoje, se a gente analisar, ela não tem muita coisa a propor e nem inimigos a indicar. Ela está a serviço de conservar os direitos trabalhistas, de conservar o Estado Democrático de Direito, de conservar o regime, de conservar isso, conservar aquilo. Ela se transformou em conservadora. Não que eu acho que tenha que acabar com os direitos trabalhistas, não é isso. Você está entendendo? Mas o problema é que ela no poder também não conserva tanto assim, né? Não conserva tanto assim. Mas veja, mesmo em termos de discurso, percebe? A propaganda que ela faz é uma propaganda de conservação, de resistência pura e simples, né? Aí você imagina, o indivíduo que está insatisfeito, quando ele vê lá o Adrilles esbravejando, arrancando os cabelos, né? Pulando e gritando e xingando todo mundo, eles olham assim e falam, pô, esse cara aí deve ter algo a dizer, porque eu quero mudança, ele está reclamando de tudo. Você está entendendo? Então, eles navegam em toda essa onda aí. Gustavo, no podcast no Três Irmãos que você estava com a Adrilles, você contou um pouco da sua história, que você, enfim, fez faculdade, não tinha contato com ideias marxistas, vem de uma origem humilde, tinha que se desdobrar para estudar. E aí você vem numa onda que não era exatamente o seu pensamento trotskista, eram influenciadores marxistas-leninistas, né, que a extrema-direita já chamava de stalinista e tal. E você vai para uma outra corrente que tem até frações do petismo, até. Tem petistas que se autodeclaram, pelo menos, trotskistas. Como é que é ser influenciador de Leon Trotsky em 2026? Não, então, primeiro, para mim isso não causa nenhum espanto, porque o trotskismo, ele historicamente, ele foi minoritário, né, na maioria dos cenários. Afinal de contas, o movimento comunista, né, ele tinha a União Soviética na cabeça, que é um país, né, quase um império, com uma estrutura tremenda, e você atuar na contracorrente disso aí nunca foi algo fácil, na verdade. Então, mas desde o início da minha atuação, da minha militância e tudo mais, eu sempre me identifiquei mais com essa posição, né? Não por apego a palavras, a livros, eu não tenho apego a nada disso. Para mim, por ser de fato o que responde, enquanto saída possível, né? Mas possível não no sentido de manutenção do que existe, mas de uma transformação efetiva diante das situações e condições que estão dadas. Então, esse cenário que eu encontrei na internet, em partes, é o que eu já encontrava antes da internet, né? No contexto da minha atuação que eu tinha, seja na organização que eu participo, que é o PSTU, seja nos outros meios que eu atuo, né? Então, esse cenário ele já era parecido, na verdade, né? Agora, curiosamente, o PT ele tem uma origem que o PT ele se desenvolve muito ali nos levantes operários do final dos anos 70, dos anos 80, também com peso grande das igrejas, né, as comunidades eclesiais de base, aquela coisa toda. O PT, no seu desenvolvimento, o peso de correntes declaradamente stalinistas nunca foi muito forte, porque ele se desenvolve em paralelo ao PCB, que era a grande organização de esquerda do Brasil nos anos 70, né? O próprio PSTU era uma fração que integrava, né, uma corrente, uma tendência que integrava o PT até o início dos anos 90, e muitas delas já tinham uma postura de forte posicionamento crítico em relação ao que foi a União Soviética, os caminhos tomados, e assim sucessivamente. Eu vejo esse fenômeno ligado ao stalinismo. O stalinismo, propriamente dito, é algo que se enfraqueceu muito no mundo inteiro. Mas no Brasil se transformou num fenômeno de internet, né? Em função aí de indivíduos que foram bem-sucedidos aí em seus canais, em sua atividade online e tudo mais, e começaram a dar bastante eco para isso aí, né? Mas é algo que, na verdade, existe, ainda é uma força real, mas sofreu um golpe profundo nos anos 90, do qual nunca conseguiu se recuperar. Te preocupa um pouco releituras que fazem do Stalin hoje? Se me preocupa,
eu não sei se a palavra preocupa seria o correto. Eu entendo essas releituras nos marcos da compreensão do processo histórico que tem a ver com o que nós estamos propondo para agora, percebe? Claro. Então, se a gente levar em conta que algumas coisas, como projetos marxistas que se reduziam a desenvolvimentismo nacional, ou então a um alinhamento nacional a uma das forças dominantes, né? Pelo menos que no passado essa força era a União Soviética, onde tinha realmente muito a defender ali dentro, né? Hoje, com a emergência da China, né? Que, na minha opinião, sequer um país socialista em sentido algum, mas que foi bem sucedido nesse projeto de desenvolvimento. Eu acho natural que haja essas releituras, porque elas tentam corroborar projetos atuais à luz dessa releitura histórica. Eu acho que faz parte da luta política, social, econômica, cotidiana, que é uma luta viva, e essas ressignificações elas foram feitas a história inteira. É uma ingenuidade nossa achar que alguma vez se teve uma interpretação consensual sobre o passado e que ela sobreviveu por 2 décadas que fosse, né? Essas reinterpretações são e foram feitas o tempo inteiro à luz de interesses no presente. Então, diante dessas forças que eu me oponho, políticas, inclusive dentro da própria esquerda, e que se vale dessas releituras do passado, né? Então, vou dar só um exemplo aqui para você, né? Justificar a ausência de liberdade política na China como sendo algo ligado à tradição histórica chinesa. Portanto, se você criticar a ausência de liberdade política na China, você já está sendo xenófobo. Tá entendendo? Ou seja, o chinês, por definição, ele gosta de não ter participação nenhuma, né? E do chicote nesse domínio. E que é uma leitura muito conveniente, né? Aí começa a virar aquele negócio, se eu tenho um Estados Unidos decadente, eu automaticamente vou por essa via para tentar arrumar um novo aliado, né? Exatamente. E nos marcos de arrumar esse aliado, legitimar também o que se dá lá, né? Em todos os sentidos. Não negando, tá? Que eles conseguiram avanços em vários aspectos específicos. Sim. Em função de circunstâncias históricas muito particulares, mas conseguiram. Mas, então, eu vejo essas releituras como algo que faz parte da atuação na atualidade, e a releitura da história nunca é isenta, ela está ligada a objetivos bem específicos. Então, quando a pessoa digere que tudo aquilo que se passou durante o Stalin foi necessário, que foi o melhor a ser feito em função de condições externas, internas e etc., então, automaticamente, a China, para ela, passa a ser tranquilo de ser digerido, né? E claro que isso pode ter consequências para cá também. Um projeto desse sai vitorioso, já é um processo inerentemente hierárquico, autoritário, militarizado, com todas essas características, né? Gustavo, o PSTU vai ter o Hers Dias como pré-candidato a presidente, e eu não quero só perguntar a respeito dele, queria te perguntar também um pouco de visão, né? Claro. As pesquisas estão apontando aí, não acho que vai ser, diferente de muitos petistas, não acho que vai ser uma eleição fácil, mas parece que aquela reportagem do Intercept e a série de matérias que estão saindo sobre o Dark Horse feriram o Flávio Bolsonaro, e tudo caminha novamente para um resultado apertado, mas muito provavelmente a vitória do presidente Lula, só que para um 4º mandato, que não há um sucessor claro, e a esquerda radical está colocando as suas candidaturas também à disposição para discutir outros projetos. Como é que você vê o futuro Eu sei que a pergunta é bem complicada. Como é que você vê o futuro da esquerda num pós-lulismo com os Estados Unidos, que também não sei se está dado realmente se o Trump não vai sair do poder ou vai sair pacificamente do poder, e essa cada vez mais proeminência do regime da China, que você tem críticas aí que eu acho, assim, do ponto de vista dos direitos humanos, super válidas. Eu acho até que os chineses habilmente também já se apropriaram dessas críticas para tentar se blindar. Mas como é que você vê o futuro da esquerda no momento de baixa ou possível decadência do imperialismo estadunidense e emergência de outros agentes? Certo, Pedro. São realmente várias questões em uma. Eu vou pedir a paciência. E o PSDU no meio disso. O que o PSDU vai fazer? Isso. Eu vou fazer apontamentos aqui, tá? Não vou poder, evidentemente, desenvolver nenhum dos temas, mais uma provocação. Eu tô apontando tendências, tá, gente? Pode acontecer alguma coisa com o Lula que empurre o Flávio, pode acontecer tudo, porque nós estamos no Brasil. O Brasil não nos cansa de surpreender todo dia.
Eu começo até por aí, sabe? Eu não acho que... Eu não vejo de maneira clara a definição desse resultado eleitoral. E eu acho que, às vezes, o pessoal é movido muito pela vontade, sabe? É claro, eu entendo que houve um abalo da candidatura do Flávio, e eu imagino, de se perguntar até porque o abalo não é muito maior. Né? Exatamente, não. Claro, era para ele estar fora da disputa, não era para ele continuar. Sim, na verdade, se você for analisar o tamanho do escândalo, tendo em vista que é o caso Master, o peso que ganhou a questão de Vorcaro, a projeção nacional e o tamanho da estreiteza do vínculo, eu acho que, pelo contrário, é preocupante os resultados. Como assim ele só caiu 5, 6 pontos percentuais, percebe? Diante de algo tão profundo, né? Nós não estamos falando aqui que descobriu-se que os dois conversaram, que trocou uma mensagem, não. O cara é o financiador do filme do Bolsonaro, que é claramente uma peça no tabuleiro da campanha eleitoral desse ano, e o valor é premiação, é valor superior a Oscars, a filmes que concorrem a Oscar. Em termos nacionais, então, nem se fala, né? Então, primeiro aspecto esse, sabe? Eu acho que é uma coisa ainda bastante indefinida, com isso eu não estou dizendo se vai perder ou se vai ganhar, eu não fico fazendo previsões de futuro, tem muita coisa que pode rolar daqui para frente, e eu acho ainda bastante incerto o resultado. O primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto, e eu acho que é o mais importante de todos, e aí eu coloco a questão do PSTU. Eu realmente, veja, a questão não é nem que o Lula não pode ir para um outro mandato. O grande problema da esquerda dominante no Brasil, que se articula em cima do Lula, é que ela não tem o que propor. Se nós analisarmos bem, o Brasil não é dividido entre Lula e Bolsonaro ou entre petistas e Bolsonaro. O Brasil é dividido entre bolsonaristas e anti-bolsonaristas. O que motiva as pessoas a votar no PT é o anti-bolsonarismo, que felizmente, né, se é verdade que as atrocidades que eles defendem, mesmo fizeram quando estavam no governo, polarizam uma parte da sociedade em favor deles, também polariza outra parte da sociedade. Você acha que esse cenário, desculpa te interromper, mas esse cenário de anti-bolsonarismo é uma evolução do que existia do quadro antes da eleição do Bolsonaro, que era anti-PT e PT? Ah, sim. Mas é natural, porque você teve a gestão Bolsonaro, né? Você inverte o tabuleiro, né? Claro, quando você tem alternativas cujo projeto não tem muita coisa a oferecer ou muito pouco a oferecer, sabe? A tendência dos governos é saírem desgastados. Óbvio que eles podem pegar conjunturas mais ou menos favoráveis e conseguir se manter ali, mas veja que ao longo de 1 ou 2 mandatos todos saem desmoralizados, seja de esquerda ou seja de direita. Né? A gente vê o Milei com vários vais e vens lá na Argentina, agora mais uma queda de popularidade brutal, e isso porque há um setor da sociedade que está sofrendo na gestão dele, mas acreditando que é um sofrimento necessário que vai melhorar logo adiante, que estão esperando isso acontecer. Né? Tipo o agronegócio americano com Trump, né? Mais 72 horas, que vai melhorar. Depois de 1 ano de governo, eles falaram, não, tá uma porcaria, mas nós estamos dando aí uma colher de chá, vamos esperar mais 1 ano e pouco, né? Meu Deus do céu. Mas eu acho que é muito ruim, Pedro, a sociedade polarizada em bolsonaristas e antibolsonaristas, sabe por quê? Porque os bolsonaristas, por mais que seja tudo interpretações malucas, fake, é uma estética, nesse aspecto se assemelha muito ao nazismo mesmo, não é nem ao fascismo, é ao nazismo, nesse aspecto, que é uma atuação que é baseada na comoção individual, na exaltação subjetiva, onde tudo é encenação, tudo é representação, né? É uma atuação puramente estética que eles fazem, mas muito bem sucedida, sabendo usar essas lógicas dos cortes, de capturar as pessoas subjetivamente, de fragmentar a personalidade e vincular elas ao indivíduo. O pessoal da direita é mestre nisso, tá? E não estou dizendo que a gente, nesse caso, tem que usar as mesmas táticas, não. Agora, tem que saber apropriar dos mesmos meios, mas não usar as mesmas táticas, evidentemente. Mas eles convocam as pessoas que se organizam em torno deles para ação, porque eles têm inimigos a declarar. Eles têm inimigos, eles dão nomes, eles se colocam como antissistemas, eles são nervosos, você está entendendo? Agora, uma esquerda antibolsonarista, ela pode até votar no PT, mas ela não está disposta a agir, porque você vai agir em prol de quê? Você está entendendo? Se você não tem um norte claramente indicado, um caminho indicado, quando você se baseia meramente numa visão negativa do que existe, acaba alimentando o quê? Eu corro lá na urna, voto, corro, me escondo embaixo da cama e seja o que Deus quiser.
É isso que a esquerda dominante no Brasil alimenta. Então, com Lula ou sem Lula, isso, na minha opinião, é algo fadado ao fracasso. Não é porque eu quero, tá entendendo? Que a direita volte. Você pode fazer uma leitura generosa, mas a conclusão vai ser a mesma. A conclusão vai ser sempre essa, né? E eu acho que é nesse sentido que, na nossa opinião, a candidatura do PSTU é tão importante. A candidatura do Hertz, que é uma figura histórica, com participação ativa no movimento negro, periférico, em organizações de trabalhadores no Maranhão, na educação, uma figura que eu admiro muito, conheço faz muitíssimos anos, mas que está ali representando algo que nós construímos coletivamente. A ideia nossa, inclusive, vai sair um programa introduzido por um manifesto, que eu convido todos a se inteirarem aí nas próximas semanas, isso vai ser disponibilizado, onde a gente, partindo das condições concretas do Brasil, nós discutimos o que nós acreditamos que é necessário de ser feito se a gente quiser que exista, de fato, uma mudança estrutural no país. Tá entendendo? Porque o Brasil não é uma China que tem toda a sua estrutura de produção concentrada nos braços do Estado lá nos anos 70 e que pôde, a partir daí, fazer um projeto de desenvolvimento, né? Definindo como que eles iam privatizar, mas mantendo o controle estatal, orientando recursos para setores estratégicos, entendeu? Concentrando os excedentes do país inteiro para setores escolhidos a dedo, né? Isso é inconcebível de imaginar isso no Brasil. Então, o Brasil, o contrário. O Brasil, sem nós discutirmos com as pessoas, por exemplo, só vou dar um exemplo aqui para você. Como o Brasil tem uma classe trabalhadora estagnada há muito tempo, entende? Com pessoas na informalidade sem emprego que superam, em larga medida, as pessoas que estão no trabalho formal. Essa economia estagnada, o excedente da produção que existe no Brasil vai toda para o exterior, até mesmo dos capitalistas brasileiros. A gente ela vai tudo. Entrega tudo. Ou comprar empresa pública, porque você não aumenta nada da riqueza do país, você só troca o proprietário, ou fuga de capital. Nós estamos falando de 500 bilhões de reais por ano, sabe? Então, como que você, sem um projeto que estatize setores estratégicos, e olha, setores que foram construídos com dinheiro público, o setor de energia no Brasil, que é um dos que dá mais excedente, foi todo construído com dinheiro público e depois de construído foi entregue para o capital privado. Saneamento, energia, na mineração, tá? Mineração de ouro, petróleo, sem você direcionar os excedentes desses setores para um projeto estratégico de desenvolvimento que escolha lugares que o Brasil vai se inserir, inclusive com alta tecnologia, que você possa mobilizar muito capital, que você possa associar as universidades públicas para poder fazer pesquisa, extensão e desenvolvimento para coisas que sejam efetivamente desenvolvidas aqui. Se você não pensar em oferecer para as pessoas algo assim, as pessoas vão se mobilizar por quê? Tá entendendo? Elas vão se colocar em movimento por quê? Elas vão ser ganha por que ideia? O alcance do antibolsonarismo é muito curto. Ele termina nas urnas e faz com que você corre para casa e fica apreensivo. Ele não é um projeto, né, Gustavo? Exato. Não é um projeto, não aponta para nenhum lugar. Tá entendendo? Então, porque ainda. Porque é engraçado uma coisa, assim, ainda. Eu entendo completamente essas críticas à esquerda hegemônica, que até concordo com muitas, mas quando a gente ainda se descreve como esquerda, a gente ainda está delineando um projeto. Você pode não gostar do lulismo, mas ele, abre aspas, tem um projeto. Agora, ser anti-Bolsonaro vira aquelas coisas que depois os caras vão apoiar o quê? Renan Santos. Que é a mesma coisa, com outra roupagem. Mas eu penso que, assim, o grosso do eleitorado do PT se marca pelo antibolsonarismo, entende? Hoje, você acha que é assim? Acho que sim. Você não tem mais uma militância petista organizada. Eu te dou exemplo, sabe? Por exemplo, a prisão do Lula, no momento em que o Lula foi preso, tinha 5 mil pessoas ali no ABC Paulista. 5 mil pessoas é só o aparato petista ali de São Paulo. Oi? Eu tava lá. Você tava lá, ok. Mas você entende que isso não é... A população não saiu de casa e foi para lá. Não. Você tá entendendo? Aquilo ali eram as pessoas mais ativistas mesmo e tudo. E foram pacíficos ainda. A Lava Jato que... Exatamente. Mas isso foi lá atrás, ok. Mas mesmo depois. Você vê que, às vezes, você consegue mobilizações longas, massivas, por pautas específicas que vingam, como mais recente, né, ao fim da jornada 6x1. Mas veja que jamais... Os direitos das mulheres, né? Sim, também. Mas jamais o PT, se o PT faz uma convocação, ele coloca 10 vezes menos pessoas na rua que os bolsonaristas colocam.
10 vezes menos. Tá entendendo? Você faz uma convocação assim, que não tem um fato muito forte envolvido. Os bolsonaristas não, eles articulam, e se dá 100 mil pessoas em São Paulo, você fala assim, eles estão em crise. Você tá entendendo? Porque eles já chegaram a colocar mais do que isso no passado. Milhões. Exato, chegaram a colocar bilhões. Então, quem mobiliza mais? Você tá entendendo? Veja, é uma coisa que é difícil das pessoas da esquerda engolir, mas eu bato nessa tecla desde o mandato do Bolsonaro inteiro. O que segurou o Bolsonaro no mandato os 4 anos foi apoio popular ativo. Independente de ser maioria da população ou não, tá? Apoio popular não tem a ver com ter 80%, 90%. Você pode ter 90% apoiando a gestão, mas todo mundo tá apoiando ali, assim, tá até legal, mas agora, outra coisa é você ter milhões que se colocam na rua em função daquilo ali. Não, os caras tentaram articular o golpe com ele, né? Claro. De sorte que ali essa popularidade já tinha caído, também essa vontade de mobilização. E eles foram burros e desorganizados, porque se eles tivessem sido um tantinho mais esperto, a gente tava frito. Exatamente. Se fosse um cenário, fosse outro também, eu acho que o cenário ali desfavoreceu internacionalmente, inclusive, né? Por exemplo, a existência do Trump naquela época poderia ter feito daquilo ali uma jogada na outra direção, por exemplo, né? Porque ali no momento se dá com o Joe Biden, né? Como competente, não que eu tenha lá grandes coisas a elogiar o John Biden, mas a postura deles em relação aos outros países, nesse caso, é distinta, né? O Trump provavelmente não teria reclamação alguma a fazer caso o governo brasileiro fizesse o que eles planejavam ali no dia simbólico do 8 de janeiro, né? Então, só para usar como exemplo. Então, a gente acha que candidaturas, Pedro, como a do PSTU agora, ela é fundamental. A gente quer construir uma alternativa que discuta um projeto estratégico de país, partindo das condições que existem, mas, ao mesmo tempo, conscientizando as pessoas a necessidades de tais ou quais mudanças estruturais no país, se a gente quiser que qualquer coisa aconteça. Você está entendendo? Inclusive, para a gente isso é fundamental. Sabe por quê? Porque depois que as pessoas se desmoralizarem com o governo do PT, e na minha opinião isso vai acontecer, isso não é uma torcida, isso é um diagnóstico, tá? Cedo ou tarde, pode ser esse ano ainda, pode ser no próximo mandato, caso vençam. Se você não tiver nenhuma outra perspectiva apontada, com justificativa do porquê, o mais difundida possível entre a população, as pessoas migram para o campo oposto. A direita volta com força total diante de um possível desmantelamento ou de uma possível queda drástica de popularidade do governo, de crise, convulsões sociais e coisas desse tipo. Então a gente acha que é decisivo apresentar essas candidaturas e que nós não podemos abrir mão delas sob nenhuma hipótese. Gustavo, eu tô me mutando aqui porque tá tendo uma obra aqui. Gustavo, deixa eu fazer 2 perguntas pra gente encerrar, porque tem que ser 40 minutos, senão o engajamento do vídeo cai e a gente tem que se preocupar com isso também. Claro. O PSTU, a esquerda radical e a sua atuação em debates, você acha que ela tem capacidade de impulsionar os jovens? Essa é uma pergunta, porque a gente vê nas pesquisas que cada vez mais quem se identifica com uma esquerda hegemônica são os mais velhos. E a última pergunta. Quando você fala que você se delicia com o Bolsonaro e a velhinha golpista se dando mal, você fala da boca para fora para render o corte? Ou você realmente pensa num país melhor com os fascistas embaixo? Então, vamos lá, Pedro. Então, vamos lá, as 2 questões. Primeiro, tá? A primeira questão é da importância das redes sociais, dos debates. Eu acho que eu tive uma prova prática disso, porque no lançamento, né, do Anuário Estatístico do ILAESE, que é o instituto em que eu trabalho, né, que tem uma análise amplíssima aí sobre o Brasil, sobre o mundo, eu viajei agora o Brasil inteiro, e também no lançamento de um livro que eu publiquei recentemente. Então, eu estive em Porto Alegre, Manaus, Recife, Natal, várias cidades de São Paulo, e foram, assim, auditórios muito cheios, sabe? Praticamente todas as apresentações, auditórios cheios, muita gente que me conheceu por meio dos debates, alguns que já conheciam antes, outros que conheceram por meio dos debates, as pessoas adquirindo os materiais, já tinham adquirido, querendo contato, querendo entender mais, compreender, fazendo pergunta, interagindo, fantástico, assim. Por exemplo, fiz agora, a última semana, no Rio de Janeiro, os 2 auditórios que foram feitos não comportaram o público, tá? Estavam lotados a ponto de pessoas chegarem e não conseguirem entrar para poder assistir a atividade. Então, eu creio que sim, eu acho que... Claro que os debates é uma peça aí, unicamente, né?
Para isso também eu uso o canal, tem outras formas, eu quero fazer dos debates um chamariz, tá? Segundo, sobre a segunda pergunta, bastante claro, aquilo ali foi tudo, menos uma estratégia para render cortes. Primeiro lugar, eu não vou mentir, não. Eu sinto feliz em ver aquelas pessoas que tentaram dar o golpe do 8 se ferrarem mesmo. Ponto, é verdade. Agora, a sua satisfação é por conta dos mortos da pandemia, por exemplo? Também, por conta dos mortos da pandemia, e não só, né? Nós não estamos falando simplesmente de uma manifestação de pessoas de direita, você está entendendo? Eu entendo. Não é uma discussão ideológica, né? Já não é uma discussão assim. Não era só uma manifestação, era uma manifestação com objetivo específico que visava a implantação, sim, pela enorme maioria daquelas pessoas, de um golpe militar no Brasil e queriam que nós se ferrássemos. Você está entendendo? E que nós é que fôssemos punidos, fôssemos para cadeia, torturado ou morto, que se fosse o caso. E vários deles declaram isso assim, a todos os ventos. Poderia ter alguém ali que não era bem isso. Poderia ter, claro que poderia ter. Mas é claro que eu só adotei aquela postura, Pedro, por causa da estratégia do Adrilles, não da minha. Você está entendendo? Que como ele evitava de discutir todo e qualquer conteúdo, ele aproveitou essa brecha, ele começou a falar das pessoas do 8, ele colocou palavras, né, que eu não disse, jamais diria, como, por exemplo, que sou apologista da tortura, e fez todo aquele teatrinho. Por que ele faz aquilo? Para que a gente comece a se vitimizar, se coloque na defensiva, você está entendendo? E aí ele faz cortes em cima de você, com ele apontando o dedo na ofensiva, te acusando de tortura, e você se defendendo que não é tortura. Diz uma coisa muito prática, né, Gustavo? E olha que você é da esquerda radical. Você quer a punição de uma pessoa que tenta dar um golpe de Estado em nome de um líder. A gente pode dizer assim, não é fascista, mas fascistizado. No mínimo, né? Não, diante de um líder que ali conscientemente atuou para um golpe militar no Brasil. Ponto. É um fechamento de regime, inclusive, claramente, evidentemente, como todo fechamento de regime, com repressão em massa às figuras que são ali, que eles identificam como chave na oposição. Sim, é verdade. É porque são pessoas que atuaram em função disso, que eu não me entristeço em nada com que elas sofreram na cadeia ou não. Mas a minha postura foi para evitar que a estratégia do Adrilles no debate vingasse. Tá entendendo? Então eu não ia ali abaixar a cabeça e ele ia ficar fazendo as acusações, apontando o dedo e gritando, e eu me defendendo. Ora, como assim eu vou ficar me defendendo? Ele está defendendo as pessoas do 8 de janeiro e eu vou ficar me defendendo? Então também foi para evitar que a estratégia dele no debate vingasse. Percebe? Inclusive, você vai poder observar que ele assustou com a minha reação. Ele realmente achou que eu iria baixar ali e ficar, não, que é isso, imagina, não defendo tortura, não, olha só, a minha trajetória é essa. Não, cacete, você tá entendendo? Aqui tem que abaixar a cabeça, é você. Então, foi uma estratégia que eu adotei em função do que ele fez. Se você vê tudo que eu fiz nas minhas perguntas, eu nunca induzi coisas como essa para produzir cortes. Se você olhar as minhas perguntas e as minhas... Você guiou a conversa, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer, a gente tem que perder esse medo um pouco, ser menos reativo. A gente pode fazer react, a questão não é o formato. Isso. Pode fazer react à vontade, mas tem que dominar a narrativa. Pera um pouco, eu quero colocar minha ideia lá, eu não vou ficar só porque o cara tá bombado seguir as ideias dele. Então, eu até fecho rapidamente, que eu acho que é fundamental essa mensagem, que a sua conclusão aí foi perfeita. Eu acho que, para a gente conseguir vencer essa disputa com a direita, você não pode deixar que eles rejam o debate. Todos os debates que eles fazem, sobretudo na internet, eles regem os debates. E eles regem os debates porque eles se esquivam de todas as questões que a gente coloca, e eles colocam essas falsas questões que a gente tem que ficar se defendendo. Então, eu me recuso a assumir uma postura defensiva, a não ser que tenha motivos muito bons para isso. Então, jamais vou adotar essa postura defensiva. E, claro, não posso deixar de dizer também que o que as pessoas defendem, e aí eu me refiro um pouco à esquerda hegemônica, às vezes impede que se tenha uma postura ofensiva, porque a pessoa, em função do que ela defende, ela não pode defender certas pautas, não pode indicar certos aspectos, porque não é coerente com aquilo que ela efetivamente leva adiante. Cara, essa entrevista tá incrível, conversaria com você muito mais tempo. Vamos marcar uma segunda quando você detonar mais alguém que a gente repercute. Com certeza. Não, imagina, estou à disposição aí, só chamar.
Tá bom, então, meu querido. Eu quero conversar também com o Hers, quero entender melhor também o projeto do PSTU para essas eleições. E, Gustavo, prazerzão te conhecer. Espero que seja a primeira de Imagina. muitas. Prazer todo meu. Agradeço aí muitíssimo o convite e estou sempre à disposição. Obrigado, meu querido. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, abraço. Gustavo Machado aqui no Meteoro Brasil, gente. Essa entrevista acho que vocês vão gostar demais. Vamos aqui para os créditos finais. Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau, tchau.